Hoje vamos tirar algumas aplicações de Apocalipse capítulos 4 e 5. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos começar primeiro com o capítulo 4 de Apocalipse. Versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Já vimos que quando o apóstolo João diz aqui no início do versículo, depois destas coisas, ele está se referindo às mensagens que Jesus passou para ele, para que ele mandasse em forma de epístolas para as 7 igrejas do Apocalipse. E agora Jesus chama João para o céu para receber outras visões. O curioso é que quando nós comparamos esse versículo com o que diz em 1 Coríntios 2,9, nós chegamos a uma conclusão reveladora. Veja só, 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos crentes usam este versículo para dizer que no céu haverá coisas maravilhosas, mas que infelizmente não vamos saber quais são elas até irmos para lá. E aí esses crentes citam o tempo todo 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. E esquecem de ler a continuação do versículo. O versículo 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então aquilo que muita gente pensa que a gente não vai conhecer, não vai saber até ir para o céu, na verdade já foi revelado nas Escrituras Sagradas. É claro que a Bíblia não revela tudo que vai acontecer no céu, mas boa parte do que veremos lá já foi revelado. Principalmente onde? Principalmente no livro do Apocalipse. Neste livro que nós estamos estudando, especialmente nos capítulos finais, temos descrição de várias coisas que existirão na nova terra, no novo céu. É só ir lá dar uma olhada nos capítulos 21 e 22. Então aqui Jesus ele chama o apóstolo João para ter algumas visões do que acontece no céu hoje, já na era da igreja. Se a maioria dos cristãos lesse 1 Coríntios de forma completa, isto é, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, não ficariam acreditando ou espalhando por aí que muita coisa boa vai acontecer no céu, embora não saibamos quais são essas coisas, entende? Então aqui Jesus chama o apóstolo João para continuar dando visões ao apóstolo. Jesus fala para João: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Como Jesus falava a respeito daquilo que iria acontecer à igreja durante toda a era da igreja, agora ele vai mostrar para João o que acontece no céu também durante toda a era da igreja. Vamos ver outras aplicações que podemos tirar daqui. Versículo 2. Imediatamente, João falando: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quando João fala aqui que se achou em espírito, já dissemos que a posição do canal EBC com respeito a isso é que o vidente, quando ele se achava em espírito, ele passava a ver, inclusive, a si mesmo em uma visão. Então é como se João visse coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, incluindo ele mesmo no meio dessas coisas. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Descrever Deus é uma coisa que ninguém jamais conseguirá fazer. Deus, sendo um ser infinitamente glorioso e também um espírito invisível, não há como descrevê-lo. Isso é impossível para o homem, a não ser que Deus mesmo se fizesse visível de alguma maneira
assumisse alguma forma material visível para que pudéssemos vê-lo. Porém, mesmo assim, essa forma não é a essência de Deus. A essência de Deus ninguém pode enxergar. Outra coisa, lá no céu, mesmo no terceiro céu, percebe-se por esse versículo que, ainda que Deus tome uma forma visível, pelo menos lá no céu, no terceiro céu, essa forma é tão gloriosa que não dá para descrevê-la de forma perfeita. João aqui se limita a dizer que Deus é semelhante a pedras preciosas, que são valiosas, que são belas, e inclui também a presença de um arco-íris. E nós sabemos que o arco-íris na Bíblia remete a um compromisso de Deus com a humanidade de nunca mais trazer juízo em forma de dilúvio. Então o arco-íris, ele aponta para uma relação pacífica entre Deus e os homens. Lá no céu, jamais precisaremos temer a ira de Deus, algo infelizmente tão presente neste mundo por causa do pecado. O arco-íris nos faz lembrar que Deus quer ter uma relação pacífica com o homem, mas que isso só vai acontecer de fato no céu. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É muito consolador, confortante saber que nós, cristãos, quando morrermos, vamos para o céu imediatamente reinar com Cristo. Lá no céu não há somente um trono para o Pai, o Filho, não. Há 24 tronos representando, simbolizando o reinado dos crentes com Deus. Professor, como é que os crentes vão reinar com Deus lá no céu? Talvez simplesmente Cristo ouça a opinião dos crentes com respeito a várias coisas. Talvez os crentes lá no céu digam a Cristo o que pensam sobre o mundo em processo de redenção, sobre Satanás e a proximidade de sua derrota. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, diz que os que já morreram, os crentes que já morreram, falam assim para Deus: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça com respeito àqueles que nos mataram? Então, é possível que o crente reine com Cristo lá no céu, simplesmente expondo a sua opinião, e Cristo atende ou não, claro, dependendo de sua vontade. Nesse sentido, é que o crente faria parte do reinado de Cristo sobre todas as coisas até a consumação. Claro, isso é uma especulação, mas faz sentido à luz de alguns textos bíblicos. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já sabemos que isso aqui é um símbolo para o Espírito Santo, e cabe aqui uma observação com respeito ao Espírito Santo. Embora em quase todos os textos que mencionem o Espírito, ele apareça como um ser calado, e talvez isso tenha levado alguns a entenderem o Espírito simplesmente como uma energia, um poder, em vez de vê-lo como uma pessoa. Inclusive, as testemunhas de Jeová, elas chegam a ensinar que o Espírito Santo é uma energia, é um poder, não é um ser pessoal. Que coisa, hein? Mas eu quero aqui declarar que o Espírito Santo, embora normalmente se apresente como alguém calado, se nós formos compará-lo com as outras duas pessoas da Trindade, ele, sendo uma pessoa também, fala, sem qualquer problema. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Note só, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo
para a obra a que os tenho chamado. Ah, professor, então quer dizer que o Espírito Santo também fala? Fala, assim como as outras duas pessoas da Trindade. Isso quer dizer que quando nós morrermos e formos para o céu, não só falaremos com o Pai, com o Filho, mas também com o Espírito Santo. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. À luz da Bíblia, sabemos que o mar ou as muitas águas simbolizam as nações pagãs, as nações de ímpios, de não crentes. Em contraste a isso, temos também o mar de vidro, semelhante ao cristal, que fica diante do Pai, lá no terceiro céu. Esse mar de vidro, ao contrário do mar normal, simboliza os crentes do mundo inteiro, os crentes de todas as nações, que estão sempre diante de Deus, sob o olhar cuidadoso do Senhor. Deus está prestando atenção à nossa vida. Nada acontece sem que Ele veja, sem que Ele esteja supervisionando, sem que Ele esteja controlando. E à volta ali também do trono são mencionados os anjos, os 4 seres viventes, aqueles anjos mais próximos do trono de Deus lá no terceiro céu. Versículo 7. O primeiro ser vivente, aqui falando dos anjos, é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Eu falei no comentário a este versículo que os anjos, eles são comparados a alguns animais com respeito às virtudes que esses anjos têm. Por exemplo, eles são como o leão, porque são corajosos. São como o novilho, porque são submissos e conformados. Não ficam reclamando, não ficam gritando. Não, eles aceitam de bom grado o destino que Deus lhes dá, a missão que Deus lhes confere. Assim como o cordeiro não reclama até mesmo quando vai ao matadouro, os anjos de Deus são servos submissos da mesma maneira. Os anjos, eles são comparados ao homem. É dito aqui que eles têm um rosto como de homem, porque eles são inteligentes como o ser humano. E por fim é dito que os anjos são semelhantes à águia quando está voando, porque a águia, em seu voo, ela se mostra sempre de prontidão para quê? Para atacar sua presa. Isto é, os anjos estão prontos para partir com velocidade, com agilidade e cumprir a missão dada por Deus. Como seria bom se os crentes, de forma geral, fossem parecidos com os anjos nessas virtudes, não é mesmo? Que bom seria se os crentes fossem mais valentes e pudessem testemunhar ao mundo que creem em Jesus, que são crentes, seja diante de sua família, de seus colegas de trabalho, de sua vizinhança, onde estiverem. Se falta coragem, então peçamos a Deus, digamos a Ele: Senhor, eu queria ser como esses anjos, queria ser corajoso como leão, queria ser também submisso, conformado como novilho. Não são poucos os crentes que vivem murmurando, reclamando, nunca estão satisfeitos com a sua própria situação, não se parecem em nada com os novilhos. Muitos crentes também, em vez de agirem com inteligência, seja na abordagem de um não crente, seja no trato com o trabalho de Deus, agem de forma imprudente, deixam de planejar, deixam de avaliar o que devem fazer, às vezes gastam recursos da igreja indevidamente, porque não se sentam para discutir, não fazem planos adequados, porque não conversam como deveriam. Tudo isso revela homens e mulheres de Deus que não são inteligentes, ou pelo menos que não agem com inteligência. Aqui diz que os anjos são semelhantes ao homem porque são inteligentes. Que ironia observar que muitos seres humanos não são assim. Por fim, agir com agilidade como a águia
quando vai à caça, é algo que também falta às igrejas evangélicas hoje. A igreja se entrega como que há uma morosidade, há uma preguiça e deixa de fazer o seu trabalho. Não tem evangelizado mais como antes, cada vez se torna mais rara a visão de um crente evangelizando, seja nas rodoviárias, nas praças, nas ruas, porque talvez estejam tomados pela preguiça, pela letargia, pela falta de motivação. Imagine se uma águia saísse para caçar, procurar alimento para os seus filhotes e ficasse enrolando, não atravessasse o céu azul com aquele olhar penetrante, procurando uma presa. Os filhotes dessa águia morreriam de fome. Deus não pode depender de pássaros mancos, de aves de rapina inúteis, mas sim de verdadeiros guerreiros e lutadores do Evangelho, pessoas que não têm tempo para descansar, porque sabem que a obra de Cristo é urgente. No versículo 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja que os anjos, eles têm muitos olhos porque estão sempre vigilantes, estão sempre atentos para o que têm de fazer. E mesmo assim, não deixam de louvar ao Senhor, não deixam de glorificá-lo. Quantas vezes nos vemos ocupados, divididos entre várias tarefas, e mesmo os anjos no céu se parecem conosco também nesse aspecto. Porém, lá eles arrumam tempo para estarem vigilantes, sempre atentos ao que têm de fazer, e ao mesmo tempo não deixam de louvar ao Senhor, não deixam de glorificá-lo. O cristão deve manter esse equilíbrio entre sua atividade de serviço a Deus e sua atividade de adoração a Deus. Ser um crente superativo na igreja é uma coisa. Ser um crente que é ativo e também adorador é outra coisa. Muitas vezes tentamos nos justificar firmados nessa ideia de que é possível servir ao Senhor e que Ele vai entender se não estamos separando o tempo para ler a sua palavra, para falar com Ele em oração, para confessar os nossos pecados a Ele, para nos humilharmos diante dEle, para vivermos em nosso lar o evangelho que pregamos. Não nos enganemos. É possível e é necessário, sim, que mantenhamos essas duas coisas de forma equilibrada. Sirvamos ao Senhor e também continuemos a cultivar uma vida espiritual e pessoal com Ele. Os anjos conseguiam. Eles se mantinham vigilantes e ao mesmo tempo continuavam adorando. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, no estudo eu expliquei que é melhor colocar o verbo aqui como estando no presente. Então eu vou reler o verso agora. Quando esses seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, o que acontece? Os 24 anciãos, ou seja, os cristãos que já morreram, prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoram o que vive pelos séculos dos séculos e depositam as suas coroas diante do trono, proclamando. Veja que aqui nós temos que, como uma descrição de uma liturgia, de um culto lá no céu. Um culto que é realizado durante toda a era da igreja. O crente morre, vai à presença de Cristo, ali passa a reinar com Jesus, passa a adorar o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo que eles são o verdadeiro Rei sobre tudo e sobre todos. Não à toa, veja como termina esse capítulo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram
criadas. É muito bom estarmos no culto a Deus aqui neste mundo, louvando e adorando ao Senhor na nossa igreja, no culto que é realizado em nossas igrejas. Agora, imagine o quão diferente será prestar este mesmo culto diante de Deus pessoalmente. Quão gloriosa será essa situação.